Fala, torcida do Palmeiras, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui, pessoal, para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Verdão, que já treina nos Estados Unidos para a sua estreia no Mundial de Clubes. Se não é inscrito no canal Torcedor Palmeirense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Segundo vídeo, pessoal, vai ser com o Neto aí também reagindo ao grande time do Palmeiras, né, que tem aí grandes chances. Para mim, o Palmeiras e o Flamengo têm grandes chances de chegar aí mais longe neste Mundial de Clubes. Bora pro conteúdo, pessoal. Um cheiro para você, minha amiga. Tudo bem, Galindo? Um cheiro para você também. Boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente no Seleção. Hoje o Palmeiras, enfim, está completo por aqui, viu? Os jogadores que faltavam, todos aqueles que estavam com as seleções, já chegaram aqui nos Estados Unidos, chegaram na noite de ontem e não teve descanso não, todo mundo já estava no campo no treinamento hoje de manhã, viu? O Gustavo Gomes, o Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martinez, Facundo Torres, Estevão, além do Benedetti e do Luiz que estavam com a seleção sub-20, todo mundo hoje já estava no gramado, claro, para os que fizeram essa viagem mais longa, um trabalho um pouco mais específico ali, jogadores que correram em volta do campo, mas para os outros jogadores, como eu disse, não teve descanso, foi um treino muito intenso. A gente tem acompanhado o dia a dia aqui do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira, sempre vale lembrar, né? Não é costume os treinos serem abertos em São Paulo. Mas aqui os treinos são abertos por causa do protocolo da FIFA e, inclusive, até mais do que aqueles 15 minutos obrigatórios, viu? Hoje a gente pôde acompanhar pelo menos 40 minutos de treino e é um trabalho super interessante para a gente ver, até por não ter esse contato sempre no dia a dia, mas também para entender um pouco da intensidade que o Abel e a comissão técnica dele colocam no campo. E foi isso que a gente viu hoje. Um trabalho ali em campo reduzido, em que os jogadores estavam trabalhando muito a questão da posse de bola e dos passes rápidos. O Abel estava comandando esse treino junto com o João Martins, então deu para ver já que o Palmeiras está tentando já colocar essa intensidade em campo, pensando que cada vez mais está chegando aí essa estreia da Copa do Mundo de Clubes. Aqui o Palmeiras tem feito trabalhos em 2 sessões todos os dias. Então, daqui a pouquinho começa o segundo treino. Na verdade, é às 4 horas horário local, 5 horas horário de Brasília. Então, vai ser um segundo treino em campo ainda hoje. E aí sim, a expectativa também de que os jogadores que chegaram na madrugada também participem de forma mais ativa desse segundo treino. O que a gente pode dizer, pensando em time, é que o Abel começa a esboçar a escalação do Palmeiras para a estreia de domingo contra o Porto, lá em Nova Jersey. Isso porque, principalmente pensando na condição física dos jogadores, como o Paulinho. Havia uma expectativa muito grande de que o Paulinho chegasse aqui na Copa do Mundo de Clubes já como titular absoluto do Palmeiras, o que acabou não ocorrendo muito por conta da lesão e da cirurgia que ele passou logo nesse início de ano. Mas ainda há a possibilidade, sim, de o Paulinho começar o jogo entre os titulares no próximo domingo, a ver qual vai ser essa formação que o Abel vai colocar em campo aí e vai testar nos próximos dias, claro. Lembrando que ele tem todos os jogadores à disposição, porque o departamento médico do Palmeiras está zerado. Então, ele pode formar o time ideal para enfrentar o Porto no próximo domingo. Depois do treino hoje aqui pela manhã, o Piquerez, que foi um dos jogadores que chegou, que se juntou à delegação ontem, deu entrevista para a gente e ele falou sobre a expectativa de enfrentar times de outros continentes, que é uma novidade, tanto para ele como para diversos jogadores do Palmeiras e como isso gera um certo nervosismo no elenco. Vamos ouvir o Piquerez. Como você falou, a gente está acostumado a competir Libertadores, times argentinos, sul-americanos, né, brasileiros, sei lá. Então, eu acho que esse fato de jogar contra times de outros continentes dá um pouco mais de nervosismo, ansiedade, esse super mundial aqui que é o primeiro da história. Então, é tudo isso que dá um pouco de nervosismo na hora do jogo, mas a gente tem que ser madura e ter a tranquilidade na hora do jogo para poder fazer o que a gente treina. Sabemos que os 3 times que vão enfrentar, cada um tem um estilo de jogo diferente, mas para atacar e para fazer gols é o nosso estilo, então é isso onde a gente vai se apegar.
O Piquerez falou sobre esses diferentes continentes dos adversários. A gente lembra, então, né? O Palmeiras enfrenta o Porto na estreia, que é da Europa, enfrenta o Al-Ahly, que é do Egito, e depois enfrenta o Inter Miami, que é aqui dos Estados Unidos. Então, são escolas muito diferentes. E é isso também que a delegação toda tem trabalhado, tanto mentalmente como em campo por aqui. Isso que a gente tem visto. Muito assunto para vocês debaterem por aí, viu, Joana? Inclusive essa questão da escalação aí. Gabi Ribeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no Seleção. Concordo com você. Quando a gente pensa em escalação do Palmeiras, a gente que acompanha todos os jogos, a gente acaba focando mais nos times de São Paulo, né, para comentar do lado de lá. E aí a gente viu que esse ano está bem diferente, né? A forma como a Abel começou a utilizar o elenco em relação aos anos anteriores. A gente está falando de um treinador que está há 5 anos no clube, né? E que provavelmente é o que mais tem o elenco na mão, né? Ele consegue... Com certeza. Sai peça, entra peça, ele consegue manusear muito bem esse elenco, muito bem o time. E rodou muito. E não teve nenhuma contratação, né? O Palmeiras não chega com nenhuma novidade. Nem precisava. Então, mas todos os outros contrataram. Aquilo que a Jéssica estava falando, você brigou com a gente, que não está na hora do Palmeiras. Mas não estava. Agora pode. Jéssica, a gente pode falar? Já? Agora pode. Porque ela estava falando que o ataque... Você falou que o ataque está muito bem definido. Eu acho que está. Eu acho que tem. Eu acho que não. Se bobear, é o que tem mais dúvida, né? Joga Flaco, joga Vitor Roque. Pra mim é o que tem mais dúvida. Joga Facundo, joga Paulinho. Maurício. Aí você tem o único titular ali é o Estevão, né? Que ele não mexe de jeito nenhum. É o que vai sair. Que é o que vai sair, né? Aí tem que aproveitar. Esse não sai de jeito nenhum. Vai jogar pelo lado ou vai jogar por dentro? Com quem? Ainda tem isso, porque não é só a questão de você acertar os jogadores em si, mas o próprio desenho. Porque o Estevão, a gente se acostumou a ver ele jogando pelo lado direito, mas quando o Veiga se machuca, ele puxa, que era um pedido, a torcida falava muito isso, tem que botar o Estevão no meio, e o Abel demorou para fazer isso. Mas ele fez, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, na própria Libertadores, ele jogou naquele setor do campo, e dependendo do momento do jogo e das substituições, no segundo tempo, aí ele volta para a ponta. Mas ele garantido ali, e aí tem essa dúvida, porque ele rodou muito o Flaco e o Vitor Roque. Mas ele não roda por dúvida. Ele não roda porque ele não confia nos jogadores que estão ali. Não, mas eu não acho que seja isso. Ele roda porque ele... Não, você tem razão também. Você tem razão também. Ele faz o condicionamento de carga, por isso... Mas você sabe quem é o titular, assim, o time titular? Escala o Palmeiras hoje, titular que você tem na tua cabeça. Para mim, seria o ataque a Estevão, Facundo Torres e na frente Vitor Roque. Só que o Vitor Roque ainda não atingiu o nível que ele gostaria. Se o Paulinho tivesse bem, poderia ser ele, né? Como homem, não como um dos atacantes. Não, mas o Estevão aonde? Facundo, Vitor Roque... Não abertos, né? Mas um ataque... Porque aí é o Felipe Anderson que joga pela direita. A grande sacada do Abel Ferreira não foi só o Estevão cair por dentro, foi colocar Felipe Anderson pelo lado direito. Maurício, isso ele acontece, também colocou ali. Ele coloca no lugar do Veiga, que sai lesionado. E o Palmeiras se encaixa dessa maneira, com o Felipe Anderson atuando pela direita, o Estevão caindo um pouco mais por dentro, mas ele tem ainda Facundo Torres pelo lado esquerdo. É um esquema assimétrico, digamos assim. Então, porque tem o Piquerez dando amplitude do lado esquerdo. Exato, né? E aí o Facundo consegue cair. E o Jai segura também. mais no lado direito. Então ele consegue cadenciar muito bem. E ali o Palmeiras se encontrou de novo. Antes era um time que estava, no início da temporada, com dificuldade de ter criatividade para atacar. Muita dificuldade, não conseguia encontrar de novo essa linha. E mais uma vez o Abel redesenhou o Palmeiras e o Palmeiras começou a render muito. Eu acho que o time encaixou dessa maneira. Mas aí ele ele vai trocando as posições, até por controle de carga, tanto que o Palmeiras é uma das equipes que tem o elenco inteiro à disposição, né? Acho que ninguém ele vai fazer isso no Mundial também. Só tem o Bruno Rodrigues fora, porque o Bruno, enfim, mas tá quase à disposição também. Mais longa. Não, o meu ponto eu concordo com você que talvez a dúvida ele não tenha, mas ele coloca na gente. Quando ele roda muito... Sim. Aí sim. Aí a gente tem dificuldade. E ele vai continuar rodando. Ele vai continuar, ele não vai jogar os 3 jogos com um time só. Eu acho que porque ele tem muita gente para colocar e ele vai ter uma distância de 3 dias, assim, né? A cada 3 dias o Palmeiras vai jogar. Então eu acho que ele vai mudar, ele vai querer essa intensidade. A palavra é intensidade, né? A gente estava falando aqui, o Barbosa falou na entrevista com o Galindo. A Gabi trouxe tudo em cima de intensidade no treinamento do Palmeiras. O Flamengo, a intensidade do Flamengo com o Felipe Luiz é sempre muito alta. Então é isso, vamos ver essa intensidade desses times brasileiros, como eles vão colocar isso em campo e se a gente vai conseguir perceber isso muito, né? Os treinadores sabem que o tempo do jogo é o que conta muito no enfrentamento contra os times europeus. Então a intensidade é isso, a intensidade é a velocidade de raciocínio, de reação, de execução da jogada.
A gente ficava muito atrás disso há um tempo atrás. Esses treinadores, quando eles chegam, os treinadores europeus, enfim, chegam no Brasil, eles trazem essa intensidade de jogo. Aí os treinadores brasileiros também se adaptam, né? E hoje a parte física ela é essencial para equilibrar uma partida na marcação. Na marcação, é claro que aí tem um fator técnico que vai desequilibrar, o jogador genial do outro lado que vai fazer algo que é fora da curva, tem todos esses outros aspectos do jogo. Mas a partir do momento que o time, pelo menos, acompanha a velocidade dos acontecimentos da partida, você já consegue se preparar para o adversário. Por isso que o Barbosa falou muito disso, que o Botafogo é o que tem o grupo mais difícil. E o Botafogo tem essa questão, a gente está tentando imaginar os reforços que já serão utilizados de maneira imediata pelo Renato Paiva, mas tem essa questão física também, que é uma preocupação. É isso aí, torcida do Palmeiras. Agora vamos aqui, pessoal, com comentários dos donos da bola, do Neto aí, comentando o time titular, né? Provável time titular do Palmeiras para a estreia contra o Porto. Torcedor palmeirense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho, pessoal, das notificações, para ficar por dentro de tudo que acontece com o Verdão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Mas hoje ele falou pra gente que ia fazer um trabalho de posse de bola no começo e foi isso que a gente conseguiu observar. Como eu disse, os jogadores que estavam com as suas seleções, eles chegaram hoje nos Estados Unidos e aí 3 desses atletas não fizeram essa atividade com bola. O Gustavo Gomes, o Richard Rios e o Benedetti, que estava com a seleção brasileira, eles ficaram ali só no aquecimento e depois foram para a parte interna. Vale lembrar que o Gomes e o Rios são jogadores que tiveram uma minutagem maior. O Gomes, por exemplo, fez os 2 jogos do Paraguai, agora nessas eliminatórias para a Copa do Mundo. E aí, craque, os jogadores foram divididos ali em 2 times, coletes foram distribuídos. O Paulinho, que eu disse que tomou a trombada, ficou com um colete diferente, um colete marrom, então ele estava sendo usado ali como um jogador coringa, e aí deu para observar algumas coisas, não totalmente, porque não todos os atletas estavam ali nessa atividade, mas deu para ver, por exemplo, uma saída com 3 jogadores. Giai, o Naves fazendo as vezes do Gustavo Gomes, que, como eu disse, não participou da atividade com bola, e o Murilo. O Piquerez, depois do treino, falou com a gente e disse que um dos pontos de atenção em relação ao Porto é justamente o ataque. Um ataque rápido, conciso, uma equipe que tem por característica essa produção ofensiva. Craque. Então vamos lá. Primeiro, hoje eu estava assistindo o seu maridão lá, com o Lofredo, com a Mariana, né? E aí perguntaram lá dos presentes. Ele tá demais. Não, perguntaram os presentes que você deixou de presente pro seu marido, o Vinícius Bueno, que estava no Sport TV hoje, já às 8 e pouco, que eu assisto todo dia com o Lofredo e com a Mariana. Pois é, o homem tá na programação da manhã aí no Sport TV, Vinícius Bueno, e eu dei para ele um moletom da Itália. Um moletom da loja... Pode falar loja? Pode, acho que pode, né? pode. Um moletom da Itália. Ficou bonitão. Pode falar o nome. Retrogol. Bonito. Loja de futebol, camisas antigas, Do camisas Corinthians, retrô. né? Um moletom da Itália. Da Itália? Isso quer dizer que ele Acho que não é muito a cara dele. É, porque se fosse o Corinthians, era da Espanha. Obrigado, Gabi. Amanhã você tá de volta com a gente, tá bom, filha? Um beijo, craque. Até amanhã. Até amanhã, ó. Aqui, as pessoas que vêm aqui, a gente tem uma parceria com o Edinho, Cilinho, lembrei do seu Cilinho. Não, eu lembrei que o seu Cilinho, eu vi um negócio, o Silas falou comigo do Cilinho ontem. O Edinho, Rogério Ceni aí, aquele é fanzaço, ele traz o café para todos nós aqui, ó. Costa Júnior, máquina de café expresso, ele traz o café, doce a máquina, e todo mundo... Português? É o número 10, que era o número 10, João Mário? Não, esse não é o João Mário que eu conheço. Esse é o João Mário. Não há razões para preocuparem-se com o jogo. Ele tem o mesmo estilo desde o Braga. Ele joga de forma reativa e sabemos como ganhar. Beleza, hein? Mas o que ele falou de ruim aí? Falou que é um time que fica... só se defende. Não, eu entendi. Só se defende. Mas as pessoas estão achando que ele foi... Não, na verdade, essa análise que ele está fazendo do Abel hoje do Palmeiras é muito antiga, né? É muito antiga. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Ele não está atualizado com relação... Mas o time do Palmeiras é um time que marca muito mais e sai para o ataque? Ele não é um time que ataca e volta para dentro. Propõe também, sabe propor jogo. Desculpa, Veloso. Eu não concordo com isso, não. Tá. Souza, você concorda? Não. Eu acho que o time é um time marcador, forte, ele tem hoje peças
hoje para propor jogo, né? Tem proposto jogo alguns jogos, mas assim, eu acho que ele foi sincero, não tem falta de respeito. Agora, quem fala tem que provar dentro de campo, né? Tem um tal do jogo que vai provar se ele tá certo ou errado. Esse é o Stephen Eustáquio? Isso. Meia do Porto, sobre o adversário mais difícil do grupo na Copa do Mundo. Bota o outro aí. Só tem esse? Não, o João Márcio já apresentou. Agora tem esse, eu não vi. É que eu não vi, tem que falar pra mim aqui, porque eu não posso ver, posso pensar, posso fazer um monte de perguntas, não dá. Né? Tem que falar. Não me ouvir, tem essa porra aqui pra quê? Isso aqui. Isso aqui é pra falar comigo. Vamos lá. Sendo sincero, já gostei. Quem não é sincero, meu irmão, é vagabundo, sem vergonha, cachorro, desgraçado. E eu já deixei de ser. Eu fui muito vagabundo, muito mentiroso, não sou mais. Sendo sincero, eu acho que o adversário mais difícil será o Al-Ahly, do Egito, também pelo desconhecimento. Já me falaram que é uma muito boa equipe, forte fisicamente, não queremos desrespeitar, óbvio, todos os jogadores serão difíceis, o Palmeiras também é uma equipe difícil e o Inter de Miami tem suas qualidades. É o que eu penso, não penso assim. Acho que o Palmeiras é o mais difícil, né? Eu acho que vai ficar... Eu acho que se Palmeiras e Porto tiver um tropeço, por exemplo, vamos supor, Palmeiras tem um tropeço pro Porto, que eu estou rezando para acontecer isso. Mas se não tiver também, é só futebol. Quem perder esse jogo... Tem que ganhar as duas outras. Exatamente. Tem que ganhar as duas outras. Então, é o confronto mais difícil para mim, que não é nem o Al-Ahly, nem a Inter de Miami. E vou falar, o empate pros dois, nas minhas contas matemáticas, é bom, velho. É bom pros dois. É bom pros dois. Uma derrota para qualquer um que seja, o Palmeiras ou o Porto, ele tem que ganhar os dois jogos. E não pode ter tropeço. Que pensar disso, o grande Wagner Fernando Veloso, 484 jogos na equipe do Palmeiras, todos os títulos. Menos o Mundial. Menos o Mundial que eu não joguei, né? É porque você não estava nem vivo, que nem existe, né? Quando o Palmeiras ganhou, não tinha nem eu tô vendo agora lá, que é Mundial da FIFA agora lá, não é? Vocês estão vendo algum troféu de Mundial do Palmeiras? Não, estão vendo? Alguém tá vendo ou não? Se tiver, mostra, pô. A gente tá a Gabi lá, tem o Thiago Leme, tem o Júlio Gomes, vai ter o Quesada. Eu quero ver o Mundial desses caras. O Mundial desses caras é Pirassununga, onde tem aquele tonel de pinga lá. Ou não, Veloso? Isso é uma homenagem ao Mundial de 51 do Palmeiras. E com isso verdade... você tomou pinga 51 já, então? Não. É como não, Veloso? Não. Não é caipora? Ah, uma caipira. De maracujá? Uma caipira de limão. De limão, eu pensei que era de kiwi. De rúcula também. Rúcula? Rúcula também. Agora... Assim, ó, gente, é por isso que eu não fui jogador profissional. O meu era uísque, irmão. 21. Bom, mas aí depois, né? No começo. Aí mais pra frente. Voltando pra Gabi falar tá lá. do Eustáquio. É isso aí, torcida do Palmeiras, e vamos, pessoal, para mais uma notícia. A Abel esboça times em primeiro treino com o elenco completo do Palmeiras nos Estados Unidos. O Verdão contou com as presenças dos 8 jogadores que desembarcaram na quarta-feira, ainda que estes tenham tido carga controlada na movimentação em Greensboro. O Palmeiras teve sua primeira atividade com o elenco completo nos Estados Unidos na manhã desta quinta-feira. Na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, Abel Ferreira abriu cerca de 40 minutos do trabalho em que esboçou escalações e um trabalho em espaço reduzido, de olho na estreia pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Gustavo Gomes, Benedetti, Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios, Facundo Torres, Estevão e Luigi se juntaram à delegação na quarta. Todos tiveram carga controlada na atividade. Gomes, Benedetti e Rios foram os mais desgastados e nem participaram do trabalho com foco na organização defensiva e contra-ataques. Estevão e Facundo Torres se revezaram, assim como Luigi e Thales. Abel Ferreira separou o elenco para o treinamento com Paulinho como coringa. O camisa 10 atuou durante todo o tempo em que a imprensa assistiu ao trabalho, marcado por participação intensa de João Martins e Abel Ferreira, cobrando intensidade nas ações. As escalações eram time sem colete, Giai, Naves, Murilo, Vanderlan, Emiliano Martins, Lucas Evangelistas, Felipe Anderson, Rafael Veiga, Thales, Luigi e Vitor Roque. Time com colete, Marcos Rocha, Bruno Fux, Micael e Piquerez, Aníbal Moreno, Mike Alan, Maurício Facundo Torres, Estevão e Flaco Lopes. É isso aí, torcida do Palmeiras. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.